Vai terminar mais um ciclo lunar e vem aí a lua minguante em Virgem, trazendo um período para reavaliações, favorecendo revisões, ajustes finos e decisões práticas. É um período ideal para finalizar o que ficou pendente, alinhar rotinas e limpar o que não serve mais. O céu pede foco e energia junto com muita estratégia para encerrar 2025 com coerência e inteligência. A Lua vai transitar dessa fase minguante em Virgem, que vai acontecer no dia 11 de dezembro, para a fase de Lua nova, iniciando assim o novo ciclo lunar em Sagitário no dia 19 de dezembro. E na semana de análise, ela vai percorrer o espaço zodiacal que vai de Leão à Balança, trazendo energias para liderar, aperfeiçoar, e harmonizar empreendimentos e projetos. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, nosso encontro aqui no canal para falarmos como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos seus negócios quanto na sua vida. Lembrando que o objetivo aqui da Astrovisão é sempre trazer um panorama geral da próxima semana, baseado em aspectos astrológicos para as oportunidades, para os desafios profissionais, abordando sempre aquele conceito que eu já venho trabalhando bastante aqui, que é a astrologia como uma ferramenta estratégica para os seus negócios, para a sua carreira, para os seus assuntos profissionais de dia a dia, como uma bússola de orientação. Se você então é novo por aqui, esse é sim um canal dedicado à astrologia justamente com esse foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios e trabalho com consultorias astrológicas personalizadas e consultorias empresariais. Também sou formadora lá na Escola Online Harmonizar, onde eu ministro os cursos de formação básica, nível 1, nível 2, que são as previsões, a especialização em astrologia empresarial, o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos e o nosso grupo de supervisão para a prática, além de muitos treinamentos pontuais, cursos e mini cursos. Se você gostou aqui da proposta do meu canal, considere se inscrever e aproveita, já ativa aí o sininho das notificações. Isso é bem importante para ser sempre avisado, lembrado quando eu subo um vídeo novo aqui no canal. Quer saber então sobre tudo isso que eu preparei aqui, todo esse panorama astrológico que eu preparei para impulsionar a sua carreira, para impulsionar seus negócios? Então fica comigo até o final, aproveita, já compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira mais estratégica. Bom, então vamos lá, o panorama assim geral, então resumo, lembrando que aqui no início da astrovisão eu sempre trago um panorama geral, então existe uma pequena síntese bem aqui no nosso início de astrovisão. Então, se você chegou agora, volta depois lá no início, que eu dou esse panorama, inclusive já falando qual é a fase lunar de análise aqui do período. Então, o panorama geral de análise é o panorama que vai do dia 7 de dezembro ao dia 13, portanto, estamos falando da próxima semana, e é uma semana de recolhimento ativo e de reorganização estratégica, com forte ênfase nos aspectos de Mercúrio, que movimenta ideias, comunicações e decisões, lembrando que Mercúrio é também o regente dessa nova fase lunar, que é a lua minguante em Virgem. Tensões entre Marte e Saturno, Mercúrio e Urano e fluidez nos aspectos com Netuno, Saturno e Plutão. É hora então de ajustar processos, filtrar excessos, principalmente os que vão vir da lua cheia e simplificar a comunicação. A mente ela precisa de clareza e o negócio de coerência entre a intenção e a prática. Alguns negócios em destaque, também lembrando aqui que os negócios em destaque, no final aqui da Astrovisão, eu abro e compartilho com vocês um quadro. Nesse quadro que eu compartilho, eu acrescento então mais negócios. Todo esse início é justamente para a gente fazer uma síntese para vocês já entenderem do que se trata aqui o nosso assunto hoje. Todos os setores ligados à organização, eficiência, métodos e sistemas. Esse é o ponto central dos negócios. Por isso, então, se você trabalha com negócios voltados para a comunicação, para uma análise, para questões de rotina, como, por exemplo, personal organizer, aliás,
Se você trabalha com isso ou conhece alguém que trabalha com isso, já vai lá, compartilha esse vídeo, avisa esse amiguinho aí que trabalha com isso, porque de fato é a melhor semana e a melhor fase lunar de todas para essa atuação profissional, que é o personal organizer, aquele que ajuda a gente a se organizar dentro da casa. Então aproveite as dicas que o céu está realmente muito a seu favor. E agora que a gente então já viu esse panorama, esse resuminho que eu faço sempre nos primeiros minutos aqui da Astrovisão, a gente vai começar a mergulhar mais assim profundamente com dicas mais pontuais dia a dia, voltados mesmo para como você pode aplicar essa energia no seu trabalho e negócio. Lembrando algumas coisas importantes, que esse de fato é o foco aqui do nosso trabalho, é o foco do meu trabalho, é a aplicação. E falando então do foco do trabalho, de aplicação, eu ainda estou com as matrículas abertas e você ainda pode participar do mini curso Decida com o Céu, como usar a astrologia para negócios com estratégia, com clareza, com consciência. É um mini curso, é bastante acessível, é prático. Vai ter uma aula, uma mentoria ao vivo, agora nesse sábado, dia 6 de dezembro. Portanto, estamos aqui no dia 4 de dezembro, é o dia que acontece a Astrovisão, e eu estou fazendo um convite para você ingressar nessa mentoria ao vivo, aliás, no curso, com as 4 aulas que já foram gravadas da primeira edição, que assim que você ingressar, você já tem acesso às 4 aulas, com temas bem práticos, inclusive, como a gente pode usar de uma maneira prática. E na mentoria você traz seu mapa. E se você não tem seu mapa, o mapa vai ser enviado para você em PDF. E nessa mentoria eu vou ali te acompanhar, te assessorar, para a gente já sair com um mapa de decisões, com também um panorama bem geral para as informações astrológicas de 2026. Você não pode perder este mini curso, é a última, é a segunda edição, mas é a última chance e oportunidade de 2025. Então, já estou deixando aqui na mensagem fixada, estou deixando aqui no chat, estou deixando nas informações do vídeo o link para você acessar diretamente, já fazer sua inscrição e me encontrar ao vivo na minha sala Zoom nesse sábado, dia 6 de dezembro. Bom, então a gente vai agora entrar aqui nas informações do dia a dia, nas informações principalmente com relação ao nosso resuminho. Então, para a gente também entender aqui a dinâmica, se você é novo, tem sempre gente nova chegando, sejam muito bem-vindos, os novos inscritos aqui no canal. 2026 vai ter bastante novidade, então fica comigo, me acompanha que vamos ter novidades aqui sim no YouTube. Finalmente, acho que 2026 é o ano para a gente criar essas novidades aqui para vocês que são inscritos e me acompanham. A gente tem aqui uma dinâmica com a Astrovisão, e a dinâmica é você sempre trazer, vir munido aqui de agenda, de caderninho, de planner, daquilo que você pode fazer anotações do seu próprio telefone, para que depois você use a informação, porque a ideia aqui, e a ideia, inclusive, de trabalho que eu tenho como formadora também, como consultora, é aplicar a informação. É lógico, é trabalhar seu autoconhecimento, porque atrás de negócios tem pessoas e você está atrás da sua tomada de decisão nos seus negócios, na sua carreira. Então, sim, a gente sempre vai trabalhar autoconhecimento. Não tem como falar aqui de astrologia se a gente não estiver disposto, não na minha forma de trabalhar, tá, gente? Disposto de fato a se conhecer, a entender seus potenciais, a entender seus desafios, porque é só dessa maneira que a gente amplia a possibilidade de você acertar nas suas decisões. E é para isso que eu faço esse programa aqui com vocês, te ajudando, trazendo a informação, traduzindo esse movimento planetário, o movimento dos astros, para que você, compreendendo melhor por onde você está caminhando, portanto, tendo esse panorama, essa astrovisão, você consiga aumentar suas possibilidades de acerto nas suas escolhas e nas suas decisões. Então, fazemos sempre um resuminho, porque a gente fala da semana, a gente está sempre com antecedência aqui, falamos da próxima semana. Então, eu faço esse resuminho, e o resuminho começa sempre no dia da nossa astrovisão, desse nosso encontro aqui na quinta-feira. Então, hoje é o dia da lua cheia em Gêmeos. Hoje é o dia do ápice do ciclo lunar. Então, quando a gente chega na lua cheia, a gente está no ápice do ciclo lunar. Normalmente,
você que está me acompanhando sabe que no final aqui também eu abro e compartilho a tela para te mostrar o mapa dessa fase lunar. Na semana passada mostrei então a lua cheia que ia acontecer essa semana, porque lembra, estamos sempre adiantados, e hoje eu mostro para vocês, compartilho a tela e mostro a lua minguante em Virgem. Mas a gente faz um resuminho justamente para fazer a ideia, trazer a ideia de processo, de movimentação. Não existe liga, desliga no céu, portanto, não existe botãozinho que acaba um, começa outro. É um processo, então a gente precisa entender e essa ideia, ela é fundamental na sua tomada de decisão, muito fundamental. Até porque um aspecto que está acontecendo hoje, ele não termina amanhã. Ele fica um tempo no céu. A gente tem um espaço de influência, um espaço de ativação dessas informações. Aqui eu coloco datas e dias apenas de forma didática para você também poder se orientar na agenda, senão você não se orienta na sua agenda e não faz as suas anotações, não é? Agora, tudo que a gente fala aqui tem a ver com a semana, portanto, é o panorama da semana. Então, hoje é o dia da visibilidade máxima, hoje é o dia da visibilidade, do foco em comunicação, dessa questão mental muito forte, portanto, do movimento, das trocas, da sua exposição de ideias. É sempre o melhor momento aqui para os negócios de mostrar, expressar, vender, fazer lançamento. É sempre na lua cheia. A lua cheia é o ápice do ciclo. Então, simbolicamente, estamos transbordando o copinho aqui numa lua cheia. Dia 6, a gente tem já o trígono de Mercúrio com Júpiter, um excelente aspecto. Portanto, lembrando então, já que não temos o liga-desliga, como eu acabei de ensinar aqui, de explicar para vocês, esse aspecto de Mercúrio e Júpiter, de trígono, é o aspecto que também traz a tônica do início da próxima semana, que é aqui o objeto do nosso estudo dessa astrovisão. Além disso, temos o trígono de Mercúrio e Saturno também. Então, Mercúrio que é tanto regente dessa lua cheia, ou seja, de agora, desse momento que a gente está agora, como também é o regente da próxima fase lunar, que é a lua minguante em Virgem, os dois signos regidos por Mercúrio, recebem então uma ênfase muito positiva de Mercúrio, com esses dois aspectos de praticamente início da semana. Então a gente tem clareza, a gente tem firmeza, a gente tem visão de futuro, visão a médio e longo prazo para decisões importantes. É um aspecto que favorece os contatos, o network, o aumento, o volume de negócios, aumenta as possibilidades de fechamento de negócios, porque traz mais negócios, Mercúrio e Júpiter, e Mercúrio. Saturno é um aspecto de discernimento, de linha de raciocínio, de disciplina para você pensar de coerência dos pensamentos, inclusive. Então, favorece muito todo o processo de vendas, o processo de comunicação, o processo de negociação. No dia 7, então, aí sim, já dando início à próxima semana, é a força maior, é a ênfase maior do aspecto de Mercúrio e Saturno. E esse aspecto também traz estrutura, traz uma maturidade no processo mental, inclusive traz uma paciência, uma calma para a gente pensar, decidir. Portanto, então, aspecto de organização nas comunicações também. E não só nas comunicações, organização de papéis, organização da sua casa. Por isso, no iniciozinho ali da astrovisão, o que eu falei? Que os negócios ligados à organização estão no foco realmente da semana, principalmente aqueles que falam de organizar as coisas, os detalhes, os papéis, as coisas em casa, por isso a profissão aí que eu destaquei de personal organizer. A dica é manter o ritmo firme, evitar agir sob pressão. O aspecto de Mercúrio e Saturno é muito bom, trígono, mas sempre traz o lembrete, Saturno ali, sempre traz o lembrete de que pressa não pode existir nos bons aspectos de Saturno. Então, evite agir com pressa, sob pressão, sem olhar todos os pontos, sem estudar o manual ali de instruções para as suas decisões. Então, é melhor consolidar do que confrontar. Planeje, então é uma energia muito boa para o planejamento com foco, inclusive, é um bom e excelente aspecto para os produtores de conteúdo também, que precisam muitas vezes de tranquilidade para poder escrever, de tranquilidade para poder ter insights e boas ideias. Então, gente, aproveita aí a turma de produção de conteúdo. Todos nós aqui, de certa forma, somos produtores de conteúdo, mas existem pessoas que de fato trabalham como profissão de construção de
de ideias, de copy de vendas, todo esse ramo, todo esse setor está muito favorecido, não só com o Mercúrio e Saturno, mas com aquele outro aspecto também. Bom, também um bom aspecto de Mercúrio e Saturno de revisar documentos, revisar seus compromissos, revisar sua agenda, quem sabe fazer algum ajuste, ou, já que a gente está falando de uma lua cheia ainda, momento onde tudo fica à mostra, inclusive os nossos erros. Então, se você fez planejamento, se sobrecarregou com compromissos e já está vendo agora, se você fizer essa revisão, que não vai dar, aproveite, porque vai ficar à mostra agora na lua cheia e de fato mude. Faça aí uma reestruturação dos seus compromissos. A gente sabe que esse mês é um mês sempre com muita coisa, as pessoas começam a ficar bem alucinadas aí por causa do Natal e festas de final de ano e fechamento de ano, e muitas empresas também fazem as suas férias coletivas. Enfim, sabemos que aumenta então o estresse, tensão e a própria movimentação. Então, o aspecto de Mercúrio e Saturno é muito bom, mas ele pede uma cautela, ele pede uma atuação ou as decisões pautadas nessa disciplina. Então, ele ajuda a gente a ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente na tomada de decisão. Dia 8 de dezembro, a gente tem a quadratura, então aí sim, segunda-feira, já iniciamos no domingo, temos um alerta, mas também envolvendo a questão saturnina, então a gente tem a quadratura Marte-Saturno, e aqui a gente tem realmente um aspecto de atenção, porque traz uma sobrecarga, uma tensão para agir, traz aquele famoso, eu já, quando acontece esse aspecto, sempre trago essa informação aqui, porque é uma boa forma da gente visualizar como que esse aspecto pode se manifestar. Então, é aquela questão da gente querer acelerar, da gente estar num carro, querer acelerar, mas estamos ali com o freio de mão puxado. Ou seja, a tendência de quebrar a máquina é enorme, ou prejudicar o funcionamento do motor. E assim é com a vida. Então, a tomada de decisões, ela precisa ser muito bem pensada, as escolhas também, porque a gente tende a querer correr, Marte, mas Saturno está puxando tudo, pedindo atenção, pedindo disciplina e talvez ele peça, inclusive, calma, não tome decisões muito imediatistas. E esse é um ponto, principalmente para essa época do ano que a gente quer decidir tudo que não fez o ano inteiro, a gente quer decidir em 2 semanas. Então é um aspecto que de fato pede cuidado porque aumenta a nossa tensão. Logo, a nossa tomada de decisão pode ficar prejudicada. Então, evite os atropelos, priorize as ações, faz aí a sua listinha de prioridade. Não dá para fazer tudo em 2 semanas, então a gente tem que aprender a escolher, aprender a priorizar, principalmente com um aspecto como esse, né, que pede aí um ritmo mais tranquilo e maturidade para essas decisões. Dia 10 de dezembro, a gente, quarta-feira, a gente tem a oposição. 10 de dezembro, já fazendo um adendo aqui, já estamos caminhando para aquela transição para a lua minguante. Então, dia 10, já estamos praticamente ali na força da lua minguante em Virgem. Mas é também um dia que a gente tem a oposição de Mercúrio-Urano. E essa oposição, esse desafio, novamente trazendo aspectos de Mercúrio, que é o regente, inclusive, desse todo esse período, dessas duas fases lunares, pede um pouquinho de atenção, porque é um aspecto que pode trazer instabilidade, é um aspecto que pode aumentar toda essa confusão de Natal que a gente vive, inclusive com questões de trânsito, com questões de movimentação, com questões de aceleração. Então, esse aumento aí de velocidade pode também trazer aumento de ansiedade, pode ficar mais difícil a gente ficar mais tranquilo para tomar decisões. Então, qual a chance de errar numa tomada de decisão? Muito grande. Já que a gente está na astrovisão e sabemos disso com antecedência, que é o meu papel aqui com vocês, que tal você já anotar na sua agenda, já se preparar, já entender, ver quais são seus compromissos para esse período e ver o que você pode já ajustar, porque tomadas de decisão muito importantes nesse dia tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente se for assinaturas, documentos, assuntos de Mercúrio. Então, vamos caminhar aí para poder, como dica aí, manter uma flexibilidade nas negociações, já se fazer um planejamento agora que não está ainda esse aspecto no ar, se preparar para esses ajustes que podem acontecer de forma inesperada, que é outra maneira desse aspecto se manifestar, são com os imprevistos, as surpresas, e aí a tendência de rupturas. Então, tomar um pouquinho de cuidado com a palavra dada, porque a gente pode voltar atrás, ou se alguém deu a palavra para vocês, pode voltar atrás, ou seja, cria bastante turbulência, bastante instabilidade, a gente tem que tomar cuidado. Mas também, nesse dia 10 é o dia
final da temporada de Netuno retrógrado. Então, toda vez que a gente tem o dia de mudança, seja para ficar retrógrado, seja para ficar direto, é sempre um dia que a gente pontua, escreve ali, pontua na agenda. Não que seja dia que você não possa fazer as coisas ou que você tenha que agora fazer tudo de uma vez, mas pode trazer um pouquinho aquela sensação de que as coisas vão fluir. De fato, elas fluem com mais facilidade. Então, juntando então o desafio com o aspecto ali de fim de Netuno retrógrado, podemos dizer que um aumento de velocidade pode ser bem percebido. O que pode acontecer com isso? Um aumento de ansiedade também. Então, olha, o lado bom, flui melhor as coisas. O lado mais negativo é que vai fluir, por fluir, a gente tem a sensação de muita velocidade, que é já o tema do Mercúrio e Urano, e isso faz a gente ficar mais ansioso ainda, por conta, inclusive, como do cenário de fundo, que é a época que a gente está, que naturalmente já é isso. Dia 11 de dezembro, a gente tem a lua minguante, então sim, a entrada aí da lua minguante no signo de Virgem, então já começando todo esse período de recolhimento, que foram as informações que eu passei ali no começo da astrovisão, e temos um trígono de Mercúrio-Netuno, um ótimo aspecto. Mercúrio ingressa no signo de Sagitário, ampliando toda aí a visão, ampliando nossos conhecimentos, trazendo inclusive mais conhecimentos, fazendo a gente ter vontade de buscar um aprimoramento intelectual, um desenvolvimento mental. Isso é muito bom, então aspectos favoráveis. E a lua minguante trazendo o panorama, o cenário de recolhimento, de introspecção e de revisão. Então é um excelente período, a semana da lua minguante, para você rever seus conhecimentos, rever aquilo que você aprendeu no ano inteiro e jogar fora tudo aquilo que você não vai levar para 2026. Então, essa semana de lua minguante em Virgem é uma excelente semana para as limpezas, seja elas física, faxina mesmo, como as limpezas mentais, as limpezas de grupos que a gente participa, as limpezas de conteúdo que a gente foi ao longo de 2025 adquirindo. Isso pode envolver cursos, pode envolver pessoas que a gente segue. Então, tem a ver com o universo do conhecimento, essa lua minguante em Virgem. Logo, isso também acaba impactando no nosso ambiente físico, por isso, porque a gente vai acumulando coisas também. Então, é uma semana muito boa para fazer reorganizações, para fazer limpezas, para jogar fora, para separar joio do trigo, para ver o que vai, o que não vai, o que a gente vai seguir, porque estamos no final do ano. Então, é o melhor momento para isso. É momento também para você inspirar a sua equipe, se você ainda está trabalhando nesse período, porque muitas empresas já fecham e já parte aí para as férias coletivas, mas momento de inspirar, o Mercúrio em Sagitário traz a inspiração, Mercúrio com Netuno traz uma conexão com os nossos anseios, com os nossos propósitos, ajuda na comunicação não verbal, ajuda na comunicação sensorial, ajuda a comunicação com símbolos e sinais. Então vamos aproveitar que essa semana de lua minguante final de ciclo está trazendo uma força mercuriana muito grande, inclusive para a gente clarear os nossos propósitos. E é um bom período, porque é um período que a gente costuma fazer tudo isso para o ano que vai entrar. Né? Oficialmente, a gente tem a entrada do ano em janeiro, mas sabemos aqui na astrologia que a entrada, de fato, o ingresso do Sol em Carneiro, em Áries, é o que marca o início do ano astrológico. Então, a gente ainda tem um pedaço até março, mas a gente não pode desconsiderar o que o mundo inteiro faz nesse período. E o mundo inteiro para e comemora a passagem do ano, o início de um novo ano. Então, isso é sim relevante e é importante. Então, momento agora de fazer revisões finais do ano de 2025, momentos de fazer revisão de tudo que você tudo que você conquistou, tudo que não deu certo também, todas as coisas para você poder fazer aquele reset legal mesmo para começar um novo ano. Dia 13, sábado, a gente tem um sexto também de Mercúrio. Por isso que lá no comecinho eu pontuei que Mercúrio é a estrela da semana mesmo, com tantos aspectos e com tanta ênfase. O sexto de Mercúrio e Plutão tem um foco na profundidade, tem um foco também na concentração mental, então excelente para estudar, excelente para se concentrar, excelente para pegar todos aqueles cursos, livros que você ficou o ano inteiro adiando, que você não conseguiu fazer ao longo do ano e concentrar uma parte disso, escolher, priorizar o que é mais necessário, o que é mais importante, para dar uma velocidade nesse aprendizado, porque Mercúrio e em sexto com Plutão traz bastante isso. Então,
fazer reuniões importantes, principalmente em reuniões que têm a ver com fidelizar clientes, que têm a ver com aprofundar essa relação com os seus clientes. Muito importante, muito interessante. E é um aspecto que favorece a criação de estratégias mais eficientes, mais poderosas. Portanto, revisões aí decisivas nas suas estratégias comerciais. Vá direto ao ponto com essa elegância toda que a gente tem ao longo desse período aí, começando agora com essa lua cheia em Gêmeos. E temos a dica bônus, eu sempre deixo aqui com vocês uma dica que é já para outra semana, porque a gente se adianta mesmo aqui. É essa a ideia. Vocês terem uma antivisão, ou seja, uma astrovisão. Então a gente tem a dica bônus do dia 14, tem a dica bônus do dia 15, já da outra semana, e é uma semana que já inicia com uma força de um desafio, e o desafio é de Marte e Netuno. Marte e Netuno em desafio trazem aquela questão da desconexão, muitas vezes, da dispersão de energia, daquele desgaste, inclusive físico, tá? Então vamos tomar cuidado um pouco, porque sabemos que estamos no ritmo acelerado, é um momento de ritmo acelerado, os aspectos no astrológicos no céu falam desse ritmo acelerado e isso pode trazer, sim, estresse, desgaste, burnout, tudo mais que vem com isso. É o pacote completo. Então, quadratura de Marte e Netuno é um certo desgaste, é assim um esgotamento físico, mental, energético. Então, sabendo que vamos passar por esse aspecto, agora já faz aí um planejamento para se resguardar um pouco, porque a gente precisa, inclusive, fazer uma recuperação de energia, né? Então, vamos aproveitar, porque a gente vai finalizar um ciclo com essa lua minguante e vai começar um novo. Então, não insista, gente, nas lutas que são improdutivas, nessa coisa de lutar por nada. Às vezes a gente fica ali fincando o pé, se autoafirmando. Para quê? Para nada. Isso só traz desgaste, principalmente num aspecto de quadratura de Marte e Netuno. A gente vai rodando, rodando e não sai do lugar e só desgasta e não chega no fim. Então, é uma ação que pode se dispersar, é uma ação que pode se diluir, não chegar a lugar nenhum e desgastar, ou seja, dissipar energia, tá? Por isso que cansa, um aspecto que pode cansar. Direcione a sua força para aquilo que vai te trazer estrutura, para aquilo que também vai te trazer um certo resguardo. E no dia 15, Marte ingressa em Capricórnio, amenizando um pouco esse aspecto da quadratura, porque o ingresso dele em Capricórnio é o signo de exaltação dele. Portanto, fortalece a nossa atitude empreendedora, a nossa iniciativa, as nossas ações, esse nosso desejo de agir, que é o que traz Marte na nossa vida. Bom, então agora a gente vai abrir aqui a telinha e eu vou compartilhar com vocês o mapa dessa lua minguante. E essa lua minguante, para quem acompanha aqui o nosso canal, sabe que a gente faz, eu faço isso com vocês porque é uma forma muito importante, assim, muito interessante, o visual, né, da gente entender o caminho do ciclo que nós estamos trabalhando. Como a gente tem o ciclo mais importante, o panorama mais importante é mesmo o ciclo da Lua, então entender que semana a semana, ou seja, esses aspectos que eu vou pontuando para vocês do cenário da Lua, a gente tem a Lua andando nesse círculo, ou seja, andando pelo zodíaco. Então, quando inicia um ciclo, ela está junto com o Sol. Depois ela fica uma lua crescente quando ela fica na quadratura com o Sol. Depois a lua cheia, exatamente onde estamos hoje. Então, hoje o mapa foi da semana passada. A lua está no signo de Gêmeos, um signo que está em oposição a Sagitário, onde está o Sol. Portanto, a oposição é sempre a lua cheia, que é o momento de máximo brilho lunar. Ou seja, a lua não brilha, mas o Sol, ela brilha por causa da luz refletida do Sol. Então, é esse ápice. E o símbolo é muito importante para a gente entender, porque é um momento de fato nos nossos negócios da gente optar, da gente fazer as nossas escolhas, ou estratégias ou decisões para sempre, quando a gente está na fase de lua cheia, a gente promover ações comerciais e de publicidade, que é o melhor período. E uma lua cheia em Gêmeos é, além de ser um excelente período por ser uma lua cheia, ela está num signo comercial. Então, é um momento muito favorável agora para vender mesmo. Então, provavelmente, um período importante para as vendas de todos os aspectos, todos os setores, principalmente ali o comercial mesmo, o varejo, que é o momento que a gente está agora, todo mundo saindo, comprando coisas de Natal, comprando. Então é um período mesmo de muita velocidade nesse movimento. Mas estamos agora aqui analisando
o mapa do dia 11 de dezembro, é o mapa então da lua minguante. Então ela anda de Gêmeos para o signo de Virgem, e o signo de Virgem é justamente aquele melhor período, sendo a fase e o signo. Vamos sempre analisar esses dois aspectos. Estamos falando de uma fase que traz a possibilidade, a potencialidade de rever, reavaliar, revisar, introspectar e também fixar conhecimentos. Lua minguante faz tudo isso. E junto ao signo que traz uma potencialidade para esses assuntos também. Então a gente tem uma dupla muito importante de fase minguante em Virgem, trazendo o melhor período para organizar, ou o melhor período para limpar aquilo que não está organizado, ou seja, é o processo de organizar. Você limpa o que está bagunçado e você traz clareza para as coisas que você tem, colocando tudo em ordem. Então, por isso que é o melhor período de fazer esse movimento. Coincide com um final de ano que as pessoas estão naturalmente também fazendo isso. Então, a gente tem aí o terceiro fator, que é as coisas que fazemos nessa época. É assim que a gente estuda astrologia, olhando o céu e cruzando com a Terra, porque senão não estamos fazendo um estudo astrológico, estamos só olhando o que está lá no céu. Não nos interessa só ver o que está no céu, a gente precisa entender, buscando a relação do que fazemos naquele período, do que as pessoas estão fazendo com a informação das tendências. E aí sim a gente está fazendo esse estudo de forma completa. Então, a Lua minguante aqui fazendo a quadratura com o Sol. E aqui temos também todos aqueles outros aspectos ali, né? Então a gente tem aqui os aspectos de Mercúrio com Urano, que foi falado, temos o aspecto de Marte com Saturno, então Mercúrio aqui com Urano, a oposição, temos o aspecto de Marte com Saturno, e Marte faz em conjunção com o Sol, por isso que ele está também fazendo a quadratura com Saturno. Então, temos aí uma tensão nesse mapa. Ao mesmo tempo que a gente está com muita velocidade, turbulência aí, necessidade de agir, necessidade de decidir rápido, inclusive até de forma mais imediata. Mercúrio e Urano traz uma necessidade imediatista, curtíssimo prazo, muitos negócios de ocasião que pode acontecer quando a gente tem esse aspecto, é uma oposição, mas cria essa energia, portanto, pode trazer negócios rápidos e bons negócios até. A gente também está com a questão de Marte, quadratura Saturno, segurando um pouco o movimento. Então, realmente a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não realmente estafar, estressar e a gente não conseguir, de certa forma, tomar as decisões corretas, né? Então a gente acaba tomando decisões na pressa e não decisões eficientes. Esse é o cuidado que a gente tem que ter com esse mapa. Agora, é também aspecto que traz muitos insights. Então, Urano fazendo esse aspecto com Mercúrio, ele realmente ativa todo o processo mental. Então, se você se preparar bem para esse período, é possível ter muitos insights, é possível ter sacadas mesmo para decisões depois que vão trazer resultados bem satisfatórios, principalmente depois que Marte entrar em Capricórnio, que aí é um período, nesse período de Marte em Capricórnio, de muita produtividade, de uma ação mais eficiente, de uma iniciativa que chega a resultados concretos, que é tudo que a gente quer nos negócios. A gente não faz as nossas ações para não darem em nada, a gente toma decisões e escolhe para ter resultado, de preferência mensurável, concreto, material. Isso é o que a gente pode ter quando tivermos aí o ingresso de Marte em Capricórnio já para outra semana. Vai ser tema, então, da próxima Astrovisão. Então, agora a gente vai lá para o nosso quadrinho de dicas com mais informação para você também poder fazer o print da tela. Mas antes de ir para o quadrinho, vamos lembrar que se você quer receber esse material que eu preparo aqui para vocês, o quadro, então eu tenho um quadro de dicas e o resumo da semana, um PDF para você poder baixar, tem que entrar lá no meu grupo Astrologia para Negócios, nosso grupo gratuito do WhatsApp, mas você precisa se inscrever lá, ou seja, precisa ingressar, clicar no link e se inscrever. Eu vou deixar esse link hoje na descrição aqui do vídeo. Então, lembra de pegar todas as informações que eu tenho aqui na descrição do vídeo, porque lá na mensagem fixada do nosso chat hoje está o link para você ingressar no nosso mini curso Decida com o Céu, como astrologia para negócios, como usar a astrologia para negócios com estratégia, com clareza, com consciência. É um mini curso bem acessível, com 4 aulas gravadas, com material para você baixar,
Pode dividir em parcelas, está lá na nossa plataforma da Hotmart e a gente tem a aula ao vivo, a mentoria ao vivo agora, dia 6 de dezembro. Ainda dá tempo de ingressar. Estamos, olha, na quinta-feira, dia 4, é possível ingressar sim. Até amanhã você consegue ingressar, mas precisa correr. Então, corre lá para se inscrever, para já fazer sua matrícula e me esperar ali na sala no sábado, dia 6 de dezembro, para a gente se encontrar. Você vai ter seu mapa em mãos. Olha que legal. Vai poder aplicar as informações. É o que fazemos aqui, mas lógico, de forma mais personalizada, com mais informação ainda, muita coisa legal. Então, eu tô te esperando e agora sim a gente vai lá para o nosso quadro de dicas. Muito bem, então vamos lá. O quadro de dicas para a nossa semana de análise. Falamos então dessa lua minguante em Virgem, que traz a semana de limpeza estratégica, é simplificar, é ajustar e cuidar da base, cuidar das estruturas. Após todo esse brilho de agora e de exposição que a lua cheia traz, a semana vai pedir discernimento, vai pedir organização, finalizações, encerramentos, resolução de pendências, tá bom, pessoal? Melhor momento para você resolver uma pendência, lembra? Não é agora. Lua cheia não é o melhor momento de resolver pendências, mas a lua minguante é. Então é hora de fazer as revisões, de ajustar os processos, olhar o que não deu certo, filtrar os excessos todos, principalmente os que vão acontecer pós essa lua cheia, simplificar a comunicação. Então a mente ela vai precisar de clareza, de decisões assim, mais objetivas, mais prática. É um período ideal para você finalizar tudo que ficou pendente, alinhar suas rotinas, métodos, sistemas, limpar o que não serve mais, fazer o faxinão mesmo, seja mental, seja emocional, seja físico, ou seja energético. O faxinão é o melhor período agora para ser feito. O céu pede foco, pede estratégia nos negócios, para que você possa encerrar 2025 com toda essa coerência e inteligência que o signo de Virgem traz. Então, a energia da semana é desse recolhimento nas comunicações, principalmente, é um recolhimento, principalmente com relação eu falei das comunicações, mas é por esse excesso de comunicação. Então, recolher um pouquinho, fazer ali um detox um pouco das redes, tá? Recolher um pouco todo esse processo de comunicação para você poder realinhar as coisas, reorganizar a sua estratégia com forte ênfase nesses aspectos, olha, de Mercúrio que movimentam ideias, que movimenta comunicações, que movimenta todas as decisões. Aí a gente tem a combinação de tensões, lembra disso, né? De Marte, Saturno, de Mercúrio, Urano, e toda uma fluidez também com os trígonos de Netuno, Saturno, Plutão com sexto com Plutão de Mercúrio. Pede então atenção aos detalhes, comunicação precisa e a organização das tarefas. A gente tem o Netuno direto no dia 10 de dezembro, marcando o fim de todo um processo ali de uma certa névoa e até um feeling um pouco equivocado para trazer clareza que ela é uma posição que impõe aí com força e retoma as pautas também, ó, humanitárias e ecológicas com mais clareza. Então, esse período, pessoal, principalmente na questão aí do marketing, se você tem negócios que faz o seu negócio, tem ações, por exemplo, humanitárias, trabalha com uma vertente ou com um foco ligado ao bem-estar, tudo que eu estou falando agora tem a ver com esse movimento Netuno direto, as pautas ecológicas ou a questão das pautas verdes, aí tudo que tem a ver com esse universo, a gente tem uma facilitação a partir do dia 10 de dezembro. A verdadeira produtividade está na simplicidade, isso é também um lema aí de Lua em Virgem, menos ruído, então menos aquele tumulto de comunicação e mais discernimento, mais estrutura, mais organização mental, menos pressa, menos necessidade de tomar decisões imediatistas, mais precisão. Esse é o ponto aí, né? Essa semana não é sobre fazer mais. Então, é justamente o oposto, é diminuir essa quantidade, esse volume de comunicação, mas sobre fazer mais e melhor. Então, a semana pode trazer instabilidade também no discurso político, isso nível mundial, mudanças também inesperadas com aquela questão de Mercúrio e Urano pode acontecer também em pautas públicas e ajustes de última hora nas decisões governamentais. Mercúrio em Sagitário vai reacender as discussões sobre as políticas educacionais, expansão global, fronteiras, né? Então, aquele bendito tema aí da imigração pode virar em pauta novamente, ficar muito forte com a entrada de Mercúrio em Sagitário, e as questões também fortes
de comunicação, Sagitário é o signo do eixo de Gêmeos. Então, lembrando aí que é um eixo que fala sobre expansão do conhecimento também. Aí temos os negócios em destaque, que eu aumento sempre aqui quando eu abro o quadro. Então, aqui eu amplio, trago outros tipos de negócio. Então, a gente tem as consultorias, tem os planejamentos, tem educação, tudo que tem a ver com a pedagogia, educação, sobre produção de conteúdo, como eu falei antes, as auditorias, a revisão estratégica. Então, tudo que envolve reorganizar, revisar, está envolvido com essa semana. Negócios voltados para eficiência, questões de eficiência, muito interessante aqui para essa lua minguante em Virgem. Novamente, aí a comunicação, as análises, análise de dados, tudo que envolve muito detalhamento também, as rotinas e organização, por isso que falei do personal organizer, as equipes de marketing, porque Mercúrio, de certa forma, vai sempre ser um elemento muito importante para o marketing, o jurídico, o atendimento, suporte técnico. As estratégias e ferramentas para os desafios e oportunidades, recolher, com certeza recolher, simplificar, ajustar, sabe? Processos, que é um tema forte de lua minguante. Corrigir os ruídos e os excessos de informação. Isso é muito relevante, tá? Para o período, pessoal, porque é uma ferramenta de oportunidade, eu enxergo como oportunidade a gente fazer uma curadoria, melhor palavra para esse período, uma curadoria de tudo isso que a gente acumula em relação à parte mental, que depois traz todo esse ruído, traz toda essa overdose de comunicação, de informação, fazendo a gente se tornar menos eficiente. Vai perdendo eficiência, vai perdendo produtividade, esgota, estressa, né? Então, excesso de informação antes de tomar as decisões públicas, planejar com mais visão, menos impulso, porque não está favorável para impulsividade, não está. O céu favorece a clareza, favorece muito isso e foco, tá? Nas coisas que são essenciais, não no acúmulo de coisas. Cuidado com sobrecarga, sim, de tarefas e conflitos. Então, Marte, Saturno, Mercúrio, Urano, aqueles dois aspectos que trazem o forte desafio da semana, pedem isso, um cuidado com a sobrecarga. E quando a gente fala isso, pessoal, pode ser num sentido bem material e concreto. Por exemplo, sobrecarga nos seus equipamentos, sobrecarga na sua parte elétrica da sua casa também. Então, muito importante, porque também estamos num período de muito calor, pelo menos aqui no Brasil, de bastante calor, e é um período que pode aquecer as coisas. Então, gente, atenção, tá bom? Com isso tudo, atenção com aquecimento, superaquecimento, acúmulo de questões elétricas aí também e sobrecarga, tá bom? Muito bem, então agora que a gente finalizou esse quadro, relembrando que você pode adquirir esse material, mas você precisa se inscrever e a gente então se encontra na próxima semana com a Astrovisão, que vamos falar já da próxima lunação, ou seja, do próximo ciclo lunar. Até a próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.